IKEAS. Esse é o primeiro projeto em que nós vamos fazer mais projetos de longa duração com análise econômica e trazer isso para vocês. Então, meu desafio agora é começar com uma breve apresentação do protocolo de 10 anos lá, para vocês entenderem, porque nem todos conhecem esse projeto lá em Rondonópolis. Depois vem o IMEA para falar a parte econômica, depois vamos ver em lavouras comerciais o que acontece quando se aplica esse resultado de pesquisa, tá ok? Mas o desafio é, será que vale a pena? Quanto tempo demora? Qual que é a margem que deixa após 10 anos? É isso? Marcel, vamos lá. Pessoal, é um projeto, rotação de cultura soja, sistema de produção de grãos em rotação de culturas em plantio direto. A equipe da Fundação Mato Grosso. Esse trabalho começou em 2008. Estamos aqui apresentando o 10º ano, análise econômica. Aqui está o objetivo, né, o título geral do projeto. Pessoal, quem está ao fundo, venham mais próximos. A visualização fica mais fácil, em função da claridade. E também valoriza quem está aqui querendo ouvir. Tá ok? Venham mais próximos. Pessoal, a claridade não está tão legal, mas é um solo que em 2008 nós tínhamos uma condição de acidez, saturação por base próxima a 46%. É um solo argiloso, cultivado há muitos anos, com níveis de cálcio e magnésio suficientes, bons níveis de fósforo, bons níveis de potássio. Nós temos solos com níveis, com correção química, já em boa parte do estado, Pedro? Temos, né? Temos. Boa parte do estado não temos solos com uma correção química satisfatória? Sim ou não? Sim ou não? Então, o que acontece se nós implantarmos um sistema, plantio direto ou diversos sistemas, mais simples, mais sofisticados? O que acontece ao longo do tempo? Então, uma questão interessante aqui, pessoal, o que acontece depois de 10 anos, quando nós pegamos um solo com condições químicas adequadas, trabalhamos com apenas adubação de reposição, pensando na ciência, nas recomendações oficiais. O que acontece após 10 anos usando 45 kg de fósforo na soja e 90 kg de potássio? No milho verão, 40 kg de nitrogênio, 50 kg de fósforo e 120 kg de nitrogênio em cobertura e 50 kg de potássio só na cultura milho verão. E no milho safrinha, 40 kg na base, 40 kg de fósforo, 60 kg em cobertura, totalizando 100 e 30 kg de potássio. De modo que, ao longo de 10 anos, nós vamos ter o que no sistema soja-milho, 45 mais 40, 85 kg de fósforo por ano nos dois sistemas. Isso é muito próximo à adubação de reposição, aquilo que é exportado. O que acontece quando nós colocamos no sistema soja-milho por 10 anos, 120 quilos, 90 mais 30. É muito próximo à exportação quando nós temos o quê? 60 sacos de soja e 100 sacos de milho. Para essa produtividade. Se aumentar a produtividade é até baixo. Mas o que acontece ao longo do tempo? Ou seja, estamos usando apenas a recomendação oficial. Solos com altos níveis de fósforo, altos níveis de potássio, adubação de reposição, por 10 anos. Às vezes nós achamos que a pesquisa, a recomendação está errada. O que acontece? Aqui nós temos o sistema soja pousio por 10 anos, sem revolvimento, soja milheto por 10 anos, soja braquiária por 10 anos, rotação 1, está um pouco claro aqui, soja milheto, soja crotalária, milho verão com braquiária e plantio direto. Aqui rotação 2, soja crotalária, milho verão com soja crotalária. E aqui soja crotalária, soja com milho com braquiária, essa braquiária fica 18 meses, como se fosse colocar boi, mas nós não conseguimos colocar boi, mas o IMEA vai fazer uma simulação. E aqui o sistema soja-milho, 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 que 50% do estado hoje é soja-milho. E aqui o sistema soja-pousio, soja-pousio, soja-pousio com grade todo ano. Ou seja, temos três testemunhas. Soja-pousio sem palha nenhuma, sem revolvimento, soja, milho, safrinha todo ano e soja convencional todo ano. Será que se nós continuássemos no sistema antigo, aquele de 20 anos atrás, 15 anos atrás, só que nós estaríamos aumentando a produtividade hoje? Ou a nossa instabilidade seria maior ou menor? No final dos dados, acho que vai ser permitido concluir. E como seria a nossa renda? Então, pessoal, só os resultados obtidos. Essas barras aqui, nessa cor aqui, quando é possível identificar, é soja.
No primeiro ano, a soja, sem diferença de produtividade entre pousio, milheto, braquiária, rotação 1, rotação 2, rotação 3, soja, milho, safrinha e convencional. Sem diferença de produtividade, 50 sacos. E milho verão, 160, 146, milho safrinha, 90 sacos. Ano 2, sem diferença entre os tratamentos quanto à soja. Ano 3, sem diferença de produtividade. Leandro, 3 anos sem resposta, vou parar. Não é isso que acontece? Começo a ver um solo lá, uma raiz meia torta, não tá, vou revolver. Eu paro no sistema. Mas vamos tentar mais um ano. Tudo igual. Milho verão, milho safrinha. 5º ano, tudo igual. Mas nós passamos para casa 70 sacos já. Milho verão, 140, 160 sacos, 90 sacos de milho safrinha. 6º ano, perdemos por chuva na colheita, tudo igual. E aí o Chico está aqui, o Chico, levanta a mão aí. Nesse 6º para o 7º ano, o Chico assumiu a direção da empresa. Eu sempre falo que o Chico permite falar isso. O Chico falou assim para nós: por que continuar um trabalho em que a fundação banca, ela banca esse trabalho, ela, se 6 anos não houve resultado nenhum? Não é, Chico? É o papel dele, né? É o papel dele nos cobrar. Agora eu pergunto para vocês, se um colega da parte técnica propusesse para um produtor um trabalho como esse, e passa 6 anos sem mostrar resultados, o que acontece? Para. Correto ou não? Então, pessoal, nós da pesquisa temos uma vantagem em relação a quem está no campo. Nós temos uma chance maior de continuar. Quem está na frente de batalha é difícil argumentar 6 anos sem resposta. Aí o que nós fizemos? Aqui nós colocamos materiais num ciclo um pouco maior. Aí nós começamos vamos fazer como o produtor faz, né, Pedro? Intensificar. Então, na média de 5 anos, tudo igual. Aqui nós tivemos 2008 que não tinha feito a rotação, de 6 anos, tudo igual. Aí, no 7º ano, nós colocamos material subprecoce, 98 dias sem dessecar. Intensificamos, é isso que o produtor faz. Já um ano de milho com 2 anos de soja, meio a meio, sistema 3, onde que nós temos braquiária, e o 7, vou voltar aqui, ó, o 7 é soja milho e o pousio com grade. 8º ano, com esse material aqui, nós já começamos a ter o que? Não 29 sacos, começamos a ter 7, 8, 10 sacos a mais. Quando nós tivemos no 8º ano, era o mesmo solo, onde tem soja pousio, soja milheto ou rotação na segunda safra, quimicamente ele é igual. Quimicamente ele é igual. Mas pergunto para vocês, é o mesmo solo? Não, ou seja, nós humanos, em 8 anos, podemos sim mudar o solo que eu trabalho. Mas se eu romper a cada pouco, eu não tenho isso. Eu tenho que acreditar, persistência. Não é o mesmo solo. Como que funciona a dinâmica da água, da raiz, dos nematóides, dos micro-organismos aqui dentro? É diferente. Embora que a análise química é a mesma, Marcel. A mesma análise química. Aqui a parte de nematóides, veja bem, se não fosse o produtor querer fazer 2 safras, foi o produtor que mudou o sistema. Foi o produtor, não foi a pesquisa não, foi o produtor que quis fazer 2 safras. Ela forçou o melhoramento genético, tem materiais precoces mais produtivos. Com isso, nós colhemos mais cedo. E com isso viabilizamos uma segunda cultura, seja algodão, seja milho, seja crotalária, milheto, braquiária, até os pulsos, introduzindo mais cultura no sistema. Isso trouxe melhorias. Olha o nematóide cisto aqui, ó. Onde tem mais nematóide? Justamente onde eu tenho menos diversificação. Então, a intensificação amenizou o problema de cisto. Se não fosse essa intensificação, nós teríamos mais problema de cisto. Está acabando. O 9º ano. Começou a abrir, ó, 20 sacos, 23 sacos, 20 sacos a mais, com o mesmo fertilizante, com adubação de reposição, e nós passamos a trabalhar na casa de 70 sacos. Para o 9º ano, com adubação de reposição, e nós começamos a colher 70 e poucos sacos de soja, com 150 de milho segunda safra, apenas com adubação de reposição. Ou seja, produzindo mais com menos, porque proporcionalmente essa produtividade é muito maior que a reposição que nós usamos. Ou seja, para altas produtividades nós estamos usando até menos fertilizantes que a reposição. No 10º ano, nós começamos, o pousio produzia 61 sacos.
mas começamos a girar a 86, 97 sacas de soja, aliás, 80 sacos de soja, 82, desculpa, 80 sacos de soja, 80 sacas de soja. Mesmo com a adubação de reposição por 10 anos, a nossa produtividade está o quê? Subindo. Subindo. Mesmo nos últimos 4 anos exportando mais do que nós estamos colocando. Isso quer dizer o quê? Só pela parte química a gente não consegue explicar. Só para encerrar, pessoal. Considerações. Em 10 anos, o sistema soja, milho, safrinha produziu 100 sacas a mais do que o soja pousio com grade. Ou seja, grade, revolvimento frequente, eu estou muitas vezes perdendo capacidade produtiva e não ganhando. E o milho safrinha, que não é um sistema ideal, mas ele é muito melhor que o sistema antigo, ou esse sistema aqui, que soja pousio, sem palha nenhuma. O próprio milheto colocado, aquele milheto bem feito, é 80 sacas a mais em 10 anos. Se você pegar a braquiária bem feita, é quase 100 sacas, 95, 96 sacas a mais em 10 anos. Isso eu estou falando do ponto de vista técnico. E agora, e o custo disso, Marcel? Miqueias, o custo disso, eu só falo a parte técnica, colheu 90, 70 a mais, e o custo da braquiária, e o custo do milheto, e tudo mais. É isso que eles vão mostrar para nós, como fica essa conta. E só para fechar, viu, Marcel, para levantar a bola para vocês, né? Então, é outra forma de expressar os resultados. Nos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, tudo igual. Aí o Chico falou assim, por que continuar? Nós, da pesquisa, tivemos uma chance de continuar. Talvez, quem quer dar de uma propriedade, trabalha numa propriedade na parte técnica? Levanta a mão. João, se você fala para o teu patrão lá, 6 anos, você não mostra resultado. Exatamente. Então, essa é uma vantagem da pesquisa em relação a quem está no campo. Eu reconheço isso. Mas olha aqui, só que nós tínhamos material mais tardios, e aqui começamos a colocar materiais mais precoces. No ano menos favorável, olha a diferença. Mas olha daqui para frente, olha a diferença. Nós estamos com uma ascensão de produtividade. Mesmo no pousio, nós estamos com uma ascensão. Soja pousio sem grade, soja pousio com grade. Mas todos os sistemas estão o quê? Agregando produtividade. Agregando quanto? 30, 15, 20, 15 sacos por ano. E daqui para frente, como será? Ou seja, como será daqui para frente? O 11º, o 15º, o 20º ano. E se eu romper aqui, ó, eu ia ter que recomeçar, ia julgar que não dá efeito, é só teoria. Então, Marcel, a palavra é sua, Miqueias, a palavra é sua. Nós falamos da parte técnica, agora, será que os números econômicos vão ser da forma que eu falei? Então, eu sou da parte técnica, né? Eu sou apaixonado, né, pela parte técnica, mas a parte econômica é fundamental. Marcel, em nome da Fundação Mato Grosso, Miqueias, nós agradecemos a FAMATO, agradecemos a IMEA pela oportunidade, é o primeiro trabalho feito em conjunto, obrigado mesmo, estamos juntos. Obrigado por estar conosco. Pela parte de custo de produção e rentabilidade do IMEA, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Não sei se todos já conhecem, se já acessaram o site do IMEA, se não, eu sugiro que entrem lá e deem uma olhada, tem muita informação boa de Mato Grosso. Ninguém tem mais informação do agronegócio de Mato Grosso do que o IMEA. Eu sou responsável pela parte de rentabilidade de sistemas da agricultura, de forma geral. O Miqueias é responsável pela rentabilidade dos sistemas integrados. Então a gente vai fazer um jogralzinho aí. Eu vou começar, depois eu passo a bola para ele. Tem meus contatos aqui, pessoal. Não está apontando bem, mas no final vai aparecer de novo para quem quiser conversar. Bom, pessoal, primeiro, assim como o Leandro apresentou o protocolo aqui, né, do experimento, eu vou falar brevemente sobre como a gente fez esses cálculos, né? Qual é o impacto realmente no bolso do produtor de cada um daqueles tratamentos que o Leandro mostrou para vocês. Para isso, pessoal, e aí que eu falo que é importante vocês... Interessante darem uma olhada no site do IMEA, que a gente publica todo mês o custo de produção da soja, do milho, do algodão, do boi gordo no site. Vocês conseguem ver lá detalhado, indicador por indicador, esse custo. E até possivelmente fazer um benchmarking, né, fazer uma comparação com a propriedade de vocês. Mas como que a gente levanta esse custo? A gente vai todo ano nas principais regiões produtoras do estado. Aqui nessa região a gente chama de Médio Norte. Costumeiramente a gente vai até Sorriso.
se reúne com produtores lá e realiza o que a gente chama de painel modal. Esse painel modal é uma reunião com produtores que a gente levanta informações do custo do produtor. Então, tudo que o produtor aplicou, cada produto, dosagem, o parque de máquinas dele, o que ele tem de benfeitorias na propriedade, a área total, né, logicamente, o que ele coloca de milho de segunda safra, se ele faz pousio ou cobertura, tudo isso. Então, no final, a gente tem todos esses dados. E, mensalmente, lá no IMEA, nós temos uma equipe que faz levantamento de preço de insumos. Glifosato, calcário, todos os herbicidas, fungicidas, inseticidas, adjuvantes. E a gente atualiza mês a mês para o produtor poder olhar no site lá como é que está a evolução desses preços. Mas, e já agradecendo a oportunidade de estar aqui, Leandro, né, essa parceria técnica que a gente firmou entre IMEA e Fundação, a gente pensou na seguinte forma. A Fundação Mato Grosso fez vários experimentos, nos passaram um experimento para a gente fazer essa análise de rentabilidade, né, e custo de produção. Porém, é experimento. Então, o que a gente pensou? Vamos pegar a propriedade padrão de Sorriso, que fica aqui pertinho, 1.500 hectares, e vamos jogar toda a estrutura física, administrativa, pessoal e de manejo em cima do experimento aqui, feito por 10 anos aqui pela Fundação. Então, para cada tratamento, logicamente que teve algumas modificações. Por exemplo, sistema soja-milho, sistema muito utilizado em Mato Grosso, com certeza tem que ter uma plataforma de milho na propriedade. Então, toda a parte de parque de máquinas foi refeita. No sistema soja convencional, por exemplo, tem que ter uma grade para revolver o solo. Então, todos esses itens foram levados em consideração de acordo com o manejo ano a ano feito aqui pela Fundação. No final, pessoal, que é o mais importante, a gente vai chegar na análise de custos e de rentabilidade. Então, eu vou mostrar duas análises para vocês aqui, dois resultados. Um de custo e um de rentabilidade. Qual que é a diferença disso? Rentabilidade tem o fator tempo. Ou seja, custo de produção, o custo do produtor agora. Quanto ao custo do produtor de Mato Grosso hoje, para plantar soja? O custo operacional, R$ 3.500, se vocês olharem no site. Entre custo variável e fixo, por hectare. A análise de rentabilidade é a gente pegar esses 10 anos de história, de observações aqui da Fundação, e analisar o quanto o produtor ganharia hoje se ele decidisse aplicar algum desses sistemas na propriedade dele. Já em valor monetário mesmo. Se eu decidir agora trocar o meu sistema, começar aos poucos, não sei, trocar meu sistema, qual que é o meu quanto que eu vou ganhar daqui 10 anos? Então, aqui a gente deixou uma parte metodológica, aqui é mais a parte científica, né? Se alguém entende da parte de custos, rentabilidade, para ver de onde a gente tirou as metodologias. Mas sendo bem rápido, pessoal, o painel modal eu falei, então a gente está usando a propriedade modal de Sorriso, a propriedade típica. A gente fez análise de custos, a gente cota insumos todo mês, como eu falei para vocês, então a gente pegou a média do ano de 2017 dos insumos, de janeiro a dezembro. E preços de soja e milho, a gente fez uma correção da inflação, a gente cota preço de soja em várias praças do estado. A gente pegou os últimos 10 anos de cotação, fez toda a correção pela inflação para utilizar nesse trabalho. E assim, pessoal, uma coisa importante na análise de rentabilidade que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Se eu tenho R$1 hoje, então, imaginem, se a gente tem 10 anos para observar, o valor que eu vou receber lá na frente é diferente, correto? Eu tenho um custo de oportunidade do meu dinheiro nesse período. Então a gente aplica uma taxa de juros às receitas futuras que o produtor vai ter. Então a gente traz todas as receitas futuras a um valor presente, que a gente chama. Depois eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Aqui é mais para reapresentar de maneira mais simplificada os slides que o Leandro apresentou. As cores estão ruins para ver, mas aqui ó, o verde mais forte é soja, milho primeira safra está aqui em laranja, milho segunda safra seria um amarelinho. Aqui é a média simples dos 10 anos de produtividade que o Leandro apresentou, média simples. Que a gente pode ver a média simples dos 10 anos, teve uma produtividade maior nos sistemas que tem ou cobertura, que nem soja milheto, soja braquiária,
que tem rotação também, soja milheto, soja crotalária, milho braquiária, e uma produtividade menor, onde tem soja pousio. Então, em termos de produtividade, o sistema soja pousio, plantio direto, que é o primeiro, ou plantio convencional, eles estão abaixo dos demais, no caso da soja. E milho, primeira safra, uma produtividade média, média simples, pessoal, está maior do que a segunda safra, obviamente. Eu vou mostrar agora o primeiro resultado, que é uma análise de custos, tá? E vou explicar para vocês com calma. Até aqui tudo ok? Tranquilo? Custo de produção. A gente fez uma média simples também. Pegou o custo de cada ano, passou a régua, quanto que dava a média disso em cada sistema. Tá ruim de ver as porcentagens aqui, mas a gente tentou separar por item, né? Sementes, fertilizantes, defensivos. Cada barrinha. O que a gente vê aqui, ó? Aqui está em sacas de soja ou sacas de milho, no caso aqui das barras maiores, por hectare, custo, ok? O que a gente está levando em consideração aqui? Não é só o custo de insumos, que a maioria de nós, né, meu pai também é produtor, leva em conta, geralmente, né? A gente soma semente, defensivos e fertilizante, um calcário lá e passa a régua. Aqui assim tem mão de obra, tem diesel, tem óleo, lubrificante, filtro, tem manutenção, todo o parque de máquinas, benfeitorias. Tem o juro do financiamento lá da revenda, que a gente compra os insumos, né, ou da multinacional. Tem também despesas administrativas, né, impostos. Temos prolabore do produtor. Esse prolabore a gente calcula como se fosse um salário de um gerente da propriedade. E depreciação também. O que é a depreciação? Se eu compro um trator hoje, um simples, lá, 120 mil reais, daqui 3 anos, 4 anos, quando eu quero trocar ele, eu vou vender ele, ele não vale mais 120 mil reais. Concordam? Então, na teoria, a depreciação é aquele valor que o produtor deveria guardar ano a ano para conseguir renovar o seu parque de máquinas, as suas benfeitorias também. Tudo isso está contido nessa barra aqui. Por isso que ela parece um pouco alta. Mas, na verdade, no site do IMEA isso aparece lá por item discriminado. Então, dê uma olhada lá, vocês vão conseguir, quem ainda não olhou, que vai ter lá o padrão Mato Grosso. Não vai ter esses dados aqui, né? Mas vai ter o padrão Mato Grosso. Geralmente, quando a gente faz as reuniões, os produtores olham isso aqui e ficam assustados, né? Nossa, mas não é esse o custo. Quando a gente vai fazendo cálculo por cálculo, pessoal, geralmente fica alto. O que eu queria ressaltar para vocês? Soja, vocês percebam que o custo de produção, essas barras menores aqui, varia, né? 56, 57, 61, mas fica aqui. O milho primeira safra tem um custo altíssimo. Esses 2 tratamentos aqui, pessoal, não sei se o pessoal pegou bem antes, né? Mas para explicar um pouco melhor, o T4 e o T5, eles têm milho primeira safra. Qual foi a estratégia aqui, né? O tratamento utilizado pela Fundação e que a gente adaptou. Pensando num produtor de 1.500 hectares. 500 hectares desse tratamento foi soja milheto. 500 hectares foi soja crotalária e 500 hectares foi milho primeira safra, seguido de braquiária. Ok? Aqui a gente fez a média do custo da soja, dos 1.000 hectares de soja, e a média do custo do milho com a braquiária primeira safra. Aqui foi 500 hectares de soja, 750 hectares de soja crotalária e 750 hectares de milho braquiária. A gente discutiu isso aqui, né? Nossa, como pode dar um custo tão alto o milho primeira safra? Dá uma produtividade muito grande, né? Dá um custo tão alto também. Aí vem uma explicação lógica, porque todos vocês aqui, né, conseguem... Eu sou do Sul, então a gente não tem milho segunda safra lá, mas... Porque a maioria dos produtores, 50% aproximadamente, né, faz milho segunda safra. A diluição dos custos fixos, indiretos, não existe aqui. Quando você só tem o milho... Primeiro que o milho primeira safra vai o dobro de nitrogênio, que nem o Leandro falou lá, um pouco a mais de potássio. Além disso, mão de obra. Você pode até ter menos funcionários na propriedade, né? Você não tem a janela, mas todo o custo dela vai só para uma cultura. Custos administrativos, todos.
Máquinas, você não tem aproveitamento de máquinas na segunda safra, então toda a depreciação dela, a manutenção, vai só para o milho. Fora que o milho produz muito mais que a soja. Custos de pós-colheita, produzindo mais aqui no caso da primeira safra, aumenta o custo também. Todos esses fatores juntos acabam aumentando os juros de financiamento, custeio, que acabam dando um custo bem alto para o milho primeira safra. No caso do milho segunda safra, aqui a gente tem o sistema soja-milho, pessoal, o mais comum em Mato Grosso. Soja, um custo médio de 49 sacos por hectare, e milho safrinha, 118. A gente vai olhar a média em Mato Grosso, o milho safrinha não está 118, está menos, né? É um problema. Pessoal, aqui a gente pode destacar também as coberturas, né? Soja, seguido de milheto. Soja, seguido de braquiária. A gente tem um custo um pouco maior do que o sistema soja-pousio, pelo custo da semente, e também porque nos tratamentos foram feitas algumas aplicações de alguns defensivos para controlar a folha estreita ou folha larga, né? No caso aqui, folha larga. Na crotalália, folha estreita. Bem, isso aqui me mostra um panorama. O próximo slide aqui vai cruzar os dois dados, o de produtividade com o de custo. Aqui nas barras, pessoal, nós temos o custo de produção, tá? E no tracejado aqui, né, a produtividade. A média calculada pela fundação. Vocês veem que no sistema soja-pousio está um saco negativo, correto? Tanto o plantio direto quanto convencional. No caso do milho, primeira safra, está dando negativo também. Produtividade abaixo do custo operacional. E milho segunda safra, só no sistema soja-milho que ele está dando margem positiva. Por que não está dando margem positiva aqui, pessoal? Esse tratamento aqui, que nem o Leandro falou, mas acho que é importante frisar para todo mundo entender cada um dos tratamentos. A gente tem aqui 500 hectares de soja crotalária, 500 hectares na mesma fazenda de soja, seguido de milho safrinha, com braquiária semeada, junto, a terceira caixa. E essa braquiária, ela é deixada por mais um ano. 18 meses no total, né? Então, um terço da área, não tem receita. Durante um ano inteiro. Nem safra, nem safrinha. Esse sistema pode ser, inclusive, deu uma produtividade boa da soja, né? Pelo sistema de rotação. Mas como não tem a entrada de recurso, acaba que fica negativo, né? Inclusive aqui, pessoal, a gente até colocou um asterisco, a gente nem está contabilizando o custo da braquiária no outro ano. Mas só devido não entrar recurso naquele ano, já fica complicado o balanço. Muito bem. Agora, pessoal, vou mostrar uma análise de rentabilidade, que é diferente, que nem eu falei para vocês. A análise de rentabilidade leva em conta o tempo, ok? Então, assim, aquela receita que eu tive 10 anos lá na frente, com uma produtividade altíssima da soja, ela vale menos para mim hoje. Okay? Então, vamos lá. A gente calculou o índice de lucratividade, os 10 anos. O que significa isso, pessoal? Aqui está um pouco mais simples, porque aqui é o sistema como um todo. É a fazenda. Para cada, reais de retorno para cada R$1 investido. Então, para cada R$1 investido, seja em máquina, benfeitoria, para fazer a implantação do sistema agropecuário, quantos reais o produtor matogrossense conseguiria tirar desse sistema após 10 anos? Né? Mas em valores de hoje. Não somando todas as receitas lá no final. Em valores de hoje. Aqui a gente não levou em conta a parte terra. A gente faz avaliações separadas do imóvel, do setor agropecuário, né, da parte agropecuária. Então aqui só a área agropecuária. Então, pessoal, a linha preta aqui mostra o número 1, ou seja, que foi investido R$1. Para cada R$1 investido, no sistema soja-pousio plantio direto, teve 1 centavo de retorno acima de R$1 que foi investido. Então, R$1,01. Ok? No sistema soja-milheto, 10 anos com soja e pós-milheto, retornou 61 centavos a mais. Soja braquiária,
1,49. Poxa, Marcel, mas a produtividade da soja na braquiária no slide anterior estava um pouquinho maior. O custo da braquiária, semente da braquiária, acaba sendo um pouco mais caro. Esse sistema acaba prejudicando um pouco a rentabilidade no final. No tratamento 4, soja, milheto, soja crotalária e milho primeira safra braquiária, 1,22. Então, mesmo com o milho lá dando um prejuízo no custo, né? Se a gente faz uma análise de rentabilidade, ao longo de 10 anos ainda retorna 22%, se vocês preferirem, de rentabilidade. No tratamento 5, soja crotalária, milho primeira safra braquiária, 1,05. Aqui, pessoal, fica bem nítido o porquê que é menor essa rentabilidade, né? Que aqui é metade da área soja, metade milho primeira safra. Aqui um terço é milho e 2/3 é soja. A soja traz um pouco mais de retorno, então um índice um pouco maior. O tratamento 6, a gente não teve retorno. Por causa desse detalhe de 1/3 da área, né, não ter retorno econômico durante o ano inteiro. Isso aí acaba ferrando aí, né, o sistema como um todo. O produtor acabaria perdendo dinheiro, todo o dinheiro investido nesse caso. E o sistema soja-milho, os mais utilizados em Mato Grosso, retornou 2,21, ou seja, R$ 1,21 acima do investido. E o soja pousio plantio convencional foi perdido aí 3 centavos, né? Não retornou todo o investimento em 10 anos. Mas fica uma pergunta, pessoal. Fica uma pergunta. Daqui para frente, né, Leandro? Daqui para frente, como é que vai se comportar esse modelo? Em 10 anos está assim. Justifica-se toda a história do produtor, né, do porquê o produtor, todos vocês fazem soja-milho, mas também liga um alerta, né, em relação ao sistema soja-pousio. Ao longo do tempo, que nem o Leandro mostrou na produtividade, que após o 6º ano começa a complicar, né, o índice de lucratividade é muito menor. Depois a gente vai dar uma palhinha sobre isso aí. Até aqui, pessoal, vocês estão entendendo bem? Sim? Como é que está o tempo aí? Considerações finais, pessoal. Economicamente, tá? O melhor retorno se dá com o sistema soja-milho, ou seja, cultivo de culturas econômicas na primeira e segunda safras. Então, assim, hoje o milho é uma das poucas alternativas que a gente tem, né? Segunda safra. Então, da importância a gente ter a segunda safra para ter uma maior rentabilidade. E aí vocês podem me perguntar até, né? Bom, Marcel, mas tem anos aí, pouco tempo atrás o milho estava 11, 12 reais a saca. Tem anos que está muito melhor. Então, pela diluição dos custos, ele acaba valendo a pena ao longo do tempo. Melhor cultivar plantas de cobertura do que deixar a área em pousio. E aí vale aquela ressalva, né, pessoal? A estrutura do solo, né, a saúde do solo, física, biológica, deixada por uma planta de cobertura ou pelo milho, vai ser muito melhor do que soja pousio. E aqui a gente foi também desafiado, né? A gente fez esse gráfico bem rápido para apresentar hoje. Se a gente fizesse uma simulação, a fundação segue com um projeto. Ela está avaliando os próximos anos. Mas se a gente fizesse uma análise grosseira, assim, bruta, sem fazer uma análise estatística com calma, mas se a gente pegasse a média dos últimos 3 anos de produtividade, né, e custos que a gente calculou aqui e projetasse os próximos 5 anos. Porque vocês viram que a produtividade estava crescente lá no gráfico do Leandro, né? Dos tratamentos com cobertura ou soja-milho, ou rotação. E já o soja-pousio já estava ficando mais complicado. Então, se a gente fizesse uma projeção meio bruta de como ficaria os próximos 5 anos, como é que ficaria esse gráfico? Aqui, pessoal, tem uma barrinha vermelha do lado azul. A azul foi a que eu mostrei para vocês antes, tá? E a vermelha é essa simulação. Vocês vejam, pessoal, que até aumenta soja pousio, no caso aqui seriam 15 anos de análise, né?
a rentabilidade do produtor iria para, vamos dizer, a cada R$1 investido, 1,21. Aqui no soja pousio convencional, passaria para o positivo, felizmente, depois de 15 anos. Mas se vocês analisarem, né, se a gente analisar os outros tratamentos, olha o quanto aumenta. Devido à diferença, o solo desses tratamentos. Eu acho que nem precisa falar muito, né? Acho que todo mundo consegue entender a importância do solo para todo produtor. Voltando nas considerações, o milho primeira safra possui alta produtividade, ótimo, mas também possui alto custo, né? Então, por isso que diminui muito sua lucratividade. E por último, fechando a minha parte aqui, pessoal, e já agradecendo muito a Fundação pelo convite, e todos vocês aqui, eu queria falar que o IMEA faz parte do sistema FAMATO, IMEA, FAMATO, Senar, e através do Senar que a gente consegue fazer todas as análises, várias reuniões a campo com os produtores para levantar os custos, né? E a gente faz todo esse trabalho para atender todos vocês. Então, sempre que precisarem da gente, podem contar. E pensando nisso, né, Miqueias, que o Miqueias vem depois. Justamente pensando nesse apoio que a gente quer dar a vocês, que o Miqueias vai terminar a palestra aqui. A gente considera como necessária, já como uma sugestão de pesquisa, que a Fundação já tem isso em mente, né, mas necessária a avaliação de sistemas integrados de produção, com foco na geração de receita na segunda safra. Hoje a gente tem milho, mas tem tanta gente fazendo já integração, né, ILP. Como é que são os dados econômicos do ILP? Será que soja braquiária não poderia dar até mais que soja milho? Alguém tem a resposta? Alguém já está trabalhando com integração aí? Quem está trabalhando com integração? Só para ter uma noção. 3, 5, 7. Então, pessoal, agradeço. Vou passar a palavra para o Miqueias. A gente fica à disposição depois para perguntas. Que o Marcel conseguiu fazer com a pesquisa da Fundação, a gente tenta fazer isso com as pesquisas que a Embrapa, lá de Sinop, realiza nesses sistemas integrados de produção, integração lavoura-pecuária e floresta, enfim, e a gente já tem alguns resultados. O que eu trouxe aqui não é o resultado adaptado para a Fundação, mas sim o resultado de um período semelhante, numa região semelhante e de um sistema de produção semelhante. Então está aqui, essas são as unidades que a gente acompanha, já temos mais duas, uma outra em Santa Carmen e uma outra em Nova Guarita, que estamos acompanhando, inclusive com a produção de cria no sistema de integração lavoura e pecuária. Então essas são as nossas unidades de referência, onde a gente faz as avaliações. Então o sistema que eu trouxe, né, falei que era um pouco parecido, era um sistema de integração lavoura e pecuária. Ele era dividido em 5 módulos, 33% ficava sob pastejo e os outros 66% com a agricultura. Como que era a rotação? Ficava 2 anos com a agricultura e 2 anos e meio acaba ficando com a pecuária. Então esse era o sistema de rotação, um pouco diferente do que o da Fundação, mas era o mais adaptado, o mais parecido com o modelo que eles tinham aqui. Isso aqui é um outro resultado de pesquisa que protocolar, inclusive isso aqui com análise estatística, essas diferenças, que mostra o desempenho de animais em pastejo aqui num período ajustado de 75 dias, na última safra, na região de Rondonópolis, lá em Tiquira. Então, a região do experimento. A provocação aqui é mostrar que existe desempenho, existe avaliação, existe até pesquisa em andamento, mostrando que sistemas integrados de produção podem ser competitivos. Eu fiz uma conta rápida agora na hora do almoço. O Mato Grosso, na última safra, cultivou 48% da área de soja com milho de segunda safra. Isso são dados do IMEA, são dados bastante acurados. E a gente tem um outro levantamento da Embrapa, né, com a parceira da Kleffmann, fez um levantamento estatístico no ano retrasado, e a gente tem algo em torno de 1 milhão a 1 milhão e 800 mil hectares sob sistemas integrados de produção no Mato Grosso. Isso dá mais ou menos
48% de milho e mais ou menos 15 a 18% de sistemas integrados de produção. O que chama a atenção é que o sistema soja e milho, economicamente, vocês viram que foi o que deu o maior resultado. E aqui eu chamo a atenção para a importância da pesquisa estar atrelada à pesquisa econômica. Por quê? Porque o que moldou o sistema de produção do Mato Grosso até o ano de 2019 foi a lógica econômica. Foi a lógica econômica. A gente vai ver muitos resultados aqui da parte agronômica, da parte de qualidade de solo, biologia, carbono, nitrogênio, mas o que moldou o nosso sistema de produção foi a lógica econômica. Então, toda a tecnologia ela tem que estar pautada, né, no tripé da sustentabilidade. Então, ela tem que ser socialmente aceita, justa, socialmente aceita, então não pode ser uma coisa fora da lei, ambientalmente aceita, justa, então você não pode poluir o meio ambiente, você não pode degradar o solo, enfim, mas tem que ser economicamente viável. Nós não vamos convencer ninguém se a gente não apresentar resultado econômico. Então, qual é a lógica do resultado do trabalho do Marcel, que o Marcel apresentou? É que o maior retorno econômico tem vindo justamente da soja e do milho, né, cultivado em sucessão. Essa é a lógica econômica que mudou no nosso sistema de produção. Mas os trabalhos que a gente tem feito têm mostrado, né, não é um trabalho da Fundação, foi aquele outro protocolo de pesquisa, um protocolo experimental, que os sistemas integrados eles estão entregando a segunda maior rentabilidade. Talvez por isso nós estamos falando de 18% já dentro de Mato Grosso e com perspectiva de crescimento. Se a gente imaginar o potencial que a gente tem de crescer, nós vamos crescer em áreas que estão ocupadas hoje com pecuária, com pastos. Então eu vejo um potencial muito grande de crescimento, a pesquisa tem que evoluir, a gente pode, né, já fica o desafio para a Fundação pesquisar isso, mas os sistemas integrados entregando a segunda maior rentabilidade. Isso aqui foi uma integração lavoura-pecuária e floresta, um modelo um pouco diferente, um modelo de reforma de pastagem. Isso aqui foi feito 3 anos de agricultura e depois 4 anos de pecuária com plantio de eucalipto. Aí, no final de 7 anos, foi colhido esse eucalipto. Infelizmente, quando a gente finalizou o experimento, o eucalipto estava num preço bem baixo, estava difícil se viabilizar economicamente, ele acabou puxando o sistema um pouquinho para baixo, porque ele ocupou área, ele teve custo, e na hora de vender o material, ele puxou um pouco o sistema para baixo. Mas também pode ser uma alternativa interessante. Bom, pessoal, ficou mesmo como uma provocação, né, mostrando que a braquiária, que traz resultados muito positivos para a produção e para a qualidade do solo, né? Nós vamos ver depois, acho que o Daniel vai apresentar alguns resultados, ela se transformada em se a gente conseguir monetarizar ela, se a gente conseguir dar valor econômico a essa rotação, pode ser um sistema bastante interessante. Eu acho que é essa a mensagem. Leandro, muito obrigado. Fico disponível depois, se alguém quiser trocar uma ideia, apresentar seu sistema de produção integrado para a gente fazer uma análise, ficaria muito, muito satisfeito. Muito obrigado. Não tem. Pô, vale a pena a gente estudar isso? Não vale? Vamos trabalhar isso dentro da pesquisa? É uma geração de demandas, tá? E gera recursos importantes. Esses trabalhos são contratados, os produtores nos pagam. E esse trabalho todo serve para pagar toda a estrutura e para financiar a pesquisa. Como já foi falado aqui, alguns trabalhos desses têm mais de 10 anos, 20 anos, né, Leandro? Estamos aí há um bom tempo realizando esse trabalho. Algumas interações, então, entre a validação e a pesquisa. Como começou isso? Começou lá atrás, quando, no início da Fundação Mato Grosso, há mais de 20 anos, algumas observações de campo dessas áreas comerciais em que as respostas não batiam. Em algum momento a gente aplicava fertilizante e não produzia mais. Isso.
para a gente conduzir esses trabalhos que são independentes. Bom, começo de tudo, né, alguns trabalhos, tem diversos trabalhos lá, não vou citar todos aqui. E lá se vão 11 anos, estamos na 11ª safra lá no Cadisul. E a produtividade só subindo. Foi mostrado aqui algumas parcelas até acima de 90 sacos de soja. Contrariando muito, isso aqui. Nós estamos aqui, o Cadisul está aqui, e essa é uma região que a gente acompanha. Então são 17 fazendas no total, hoje é uma área de 45 mil hectares, são 9 proprietários, então é um quintal bem grande, é uma área de amostragem bem representativa da região. O ano passado foram 43 mil hectares, esse ano aumentou para 45. Os dados que eu vou mostrar aqui são do ano passado, alguns, então se referem a essa área aqui, tá? Na safra de verão, cultivo de soja, aumentou 2 mil hectares esse ano, aumentou um pouquinho o milho. E aqui um fato curioso. Milho, segundo a safra ano passado, representava 67%. Esse ano, nós estimamos que vai chegar em torno de 72%. Então está um pouco acima daquilo que você falou, né, Miquel? Do estado, 48%. Então essas propriedades, solo argiloso, né, áreas consolidadas, áreas antigas, estão um pouquinho acima dessa média. Mas aqui que era 24 de braquiária, vai ter uma redução porque aqui vai entrar milho. Ok? Muito bem. Então, para falar se os dados de pesquisa ou a aplicação desses dados trazem resultados, primeiro, Leandro, acho que a gente tem que fazer um nivelamento sobre um assunto importante, que é isso aqui, ó. Todos os talhões são iguais? Quem é produtor aqui, quem está na área técnica, quem está no dia a dia lá no campo, quem é consultor, sabe que os talhões não são iguais. Os talhões têm diferenças até dentro deles mesmos. Tem talhões que começam com 60 de argila, vai terminar com 20, 30 lá na outra ponta. Quer dizer, as áreas são diferentes. Então, se eu pegar e começar a elencar aqui, caracterizar essas áreas, esses ambientes, localização geográfica faz diferença? Característica química, fertilidade, alumínio, fósforo, potássio, identificação e quantificação de nematóides, histórico de corretivos e fertilizantes, presença de percevejo castanho, perfil de solo, a lista é quase que interminável. Eu poderia ir quase que ao infinito aqui falando tantos parâmetros que podem tornar uma área diferente da outra, ok? Então, assumindo, aqui a foto não está muito boa, para mostrar um pouquinho da variação que tem no talhão, mas aqui tem outro exemplo. Isso aqui é um mapa de condutividade elétrica, o primeiro lá em cima. Isso aqui é NDVI, isso aqui é mapa de colheita. Que não ficou muito bom, mas a gente pode disponibilizar isso depois. A imagem tem uma correlação muito alta, quer dizer, essa área aqui é diferente dessa aqui. Aqui um outro exemplo, que também não dá muito, tem algumas manchas nessa foto. O que eu quero dizer com isso? Assumindo que eu tenho diferenças dentro das áreas, dentro dos talhões, de um talhão para o outro, assumindo que isso é verdadeiro, eu posso afirmar que se eu aplicar o mesmo dado, o mesmo resultado de pesquisa para tudo, eu vou ter um resultado igual? É óbvio que não. O dado aplicado sob determinadas condições, ele vai se comportar conforme a condição inicial que eu tenho naquele local. Ok? Então aqui algumas perguntas. Aplicar calcário sempre aumenta a produtividade? Todas as vezes eu vou aplicar calcário assim, então vai aumentar a produtividade? Fertilizante, a mesma coisa? Sempre que eu aplicar mais, vou colher mais? Subsolagem, quem foi na estação do Anderson, pôde tratar um pouquinho desse assunto hoje. Quer dizer, subsolar sempre traz resultado positivo? Os pacotes que a gente tem aí, micronutrientes, enraizadores, nematicidas, tudo serve para tudo? Leandro, eu compro um pacote, eu aplico aqui, eu tenho um resultado. Se eu aplicar aqui, eu tenho o mesmo resultado? A gente já chegou à conclusão, tanto na pesquisa quanto em áreas comerciais, e vocês sabem que isso é verdade, que não é igual. Quanto mais espalhada, melhor. Aliás, tem uma diferença, né, Leandro, entre veneno e remédio. Dizem que é a dose. A dose é a diferença entre ser veneno ou ser remédio. Quando você vai no médico,
Ele olha você e não sabe o que tem, às vezes fala que é o quê? Virose, né? Você está com virose. O técnico de TI olha o computador, às vezes não sabe o que é e fala, tem que formatar. Formatar o computador. E o agrônomo tem a célebre resposta, depende, né? Depende. Algumas coisas realmente dependem, mas os nossos dados são muito consolidados e alguns deles não dependem. A gente tem muita certeza do que está falando. Por quê? Vou pegar um caso real aqui, ó, uma fazenda de 7 mil hectares lá na região sul. Aplicação de fósforo. Safra 11 e 12. Colhemos 53 sacos aplicando 68 kg de P2O5. Safra 12 e 13. Colhemos 54,8 sacos aplicando 71 kg de P2O5. 350 kg de super simples, mais ou menos. O que aconteceu aqui, ó? Safra 14, 15 para 15, 16. Nós colhemos 63 sacos e pela primeira vez aplicando menos fósforo do que aquilo que a gente estava colhendo. Então, hoje, nós estamos aplicando em torno de 60 kg de fósforo nessas áreas e colhendo acima de 70. Quer dizer, mais ou menos a conta que o Leandro mostrou sobre reposição. Claro que essas áreas têm soja, milho, então a gente tem um ajuste de fósforo em cima do milho. Esses talhões aqui, ó, um grupo de talhões, 2 mil hectares dentro dessa fazenda, colhendo acima de 80 com essa adubação. Há quantos anos? Está diminuindo o fósforo e está aumentando a produtividade? É isso? É isso mesmo. E o potássio? Que potássio para soja, milho, potássio é diferente. Potássio a gente tem aumentado a aplicação de potássio porque a produtividade também tem aumentado. Então, antigamente, num passado recente, 20 quilos por tonelada, né, Leandro? De soja, era a conta que a gente fazia de K2O. Algumas literaturas já trazem 25. Então, esse volume de potássio, 144, 130, aqui, 240 kg de KCl, ele é mais ou menos em cima da reposição do que nós estamos obtendo. 70 sacos de milho, 130, 140 sacos de soja. E alguns talhões estão produzindo acima de 80 e mais milho também, com esse tipo de adubação. Ah, mas você escolheu os talhões, Davi. Você escolheu só os top para colocar aí, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto esse gráfico que eu vou mostrar, mas ele traz a realidade de toda aquela área dos 42 mil hectares que eu mostrei para vocês. Então são 17 propriedades. Nesse ano passado, 7 produziram acima de 70. São 9 proprietários. Olha lá, 4 proprietários produziram acima de 70. E a média total disso aí, desses 42 mil hectares, foi 68. Vou falar rapidinho sobre esse gráfico aqui. Ele parece meio complicado, e é um pouco, mas eu vou tornar simples. É o seguinte, para a esquerda de vocês, estão vendo essa seta aqui, ó? Aqui, ó. Setinha preta, consegue ver aí do fundo? Consegue? Tudo que está para a esquerda é a porcentagem de área que colheu abaixo de 60 sacos na safra 11/12. Tudo que tiver para a direita de vocês são áreas que colheram acima de 60 sacos, ok? Nesse ano, então, 11/12, 87% das áreas produziram abaixo de 60. E só 13 acima de 60. No ano seguinte, isso aqui veio para 74 e 26, que dobrou a porcentagem de áreas que produziram acima de 60 sacos. Safra 12 e 13, aumentou mais 10%. 14 e 15 veio para 42. Aqui nós tivemos um ano difícil, teve um veranico bastante intenso lá na região, que é Itiquira, Rondonópolis. Meio que estacionou, não evoluiu muito, e no ano seguinte, bum! Surpresa para todo mundo, né? 81% dos talhões acima de 60, coisa que a gente nunca tinha visto. Foi sorte. Foi um ano isolado, o clima ajudou, teve uma genética nova, tal. Será? Ano passado aumentou mais 3% ainda de talhões produzindo acima de 60 sacos. O que a gente percebeu então? O que era 87 virou 16, o que era 13 virou 84% das áreas acima desse patamar de 60 sacos, que foi mostrado aqui pelos colegas do IMEC, que é mais ou menos o ponto de corte, aí, vamos dizer assim, para sobrar alguma coisa, não é?
Essas áreas, pessoal, estão usando há um bom tempo, essencialmente, os dados de pesquisa que a gente gera. Ok? Toda a nossa recomendação técnica de nematóides, adubação, fungicidas, herbicidas, toda ela é respaldada pela pesquisa. Aqui está um pouquinho difícil de ver pela cor, mas é colocado de uma outra forma. Aqui, ó. Essa faixa aqui, ela representa quantos talhões, agora não é em porcentagem, agora é talhões, produziram entre 65 e 70 sacos na safra 11/12. 5 talhões. E nessa última safra, 95. Esse intervalo aqui, ó, 70 a 75, não tinha nenhum. Nessa última safra foram 80. Esse outro intervalo de 75 a 80, a gente foi ver ele só na safra 14/15, com 2 talhões. Esse último ano foram 39. De 80 a 85 foi aparecer no ano seguinte. Safra 15/16, esse ano passado foram 13. E acima de 85, 3 talhões nessa última safra. Alguma dúvida que a gente está vendo uma migração do patamar de produtividade para mais? Nenhuma, vocês estão vendo isso dentro das fazendas de vocês. Essa área toda aí acima de 80 representa 8% da área que a gente acompanha. Não é pouca coisa, tá? Aqui milho, vou passar rapidinho, quer dizer, safra 11/12 nós tínhamos uma média de soja de 51 e 102 de milho. 39% da área com milho. Como eu falei antes, passar meio rápido aqui, esse ano vão 44 mil hectares de soja, 72% da área vai ser milho safrinha. Então o sistema mudou, a gente está fazendo mais, 2 culturas com mais qualidade, colhendo melhor, intensificando o sistema. Projeção de safra de milho em torno de 120 sacos esse ano para a nossa região lá, que é um número interessante. Nessa safra a gente viu um estabelecimento perfeito no começo, né? Qualidade de semente muito boa, choveu bem desde setembro. Chuva aqui do CAD Sul, tá? Dia 14 choveu exatamente 14 milímetros. Então a gente conseguiu plantar muito cedo na região. Lavouras muito uniformes, muito pouca praga, baixíssima incidência de pragas. Começou a surgir esse tipo de notícia, né? Super safra, tal. Depois entrou dezembro. E veio dezembro e aí aquela soja plantada em setembro pegou no finalzinho do enchimento ali, morreu no campo, né? Adiantou aí 10 dias. Foi um revés muito grande para muitos que estavam cantando vitória já antes de acabar o jogo. Passamos, esse aqui é do CAD Sul, ficou 7 dias sem chuva e depois mais 9 dias, o que parece pouco, mas lá, bem próximo da estação, tem áreas com mais de 20 dias sem cair um pingo. E mais do que isso, esse aqui acima de 32 graus, nem à noite não baixou de 30 graus. Então, quer dizer, lá para a cultura que está no campo, isso é muito. Parece pouco. E ajuda a explicar um pouco desse resultado que a gente está vendo desses primeiros talhões que foram colhidos. Começamos a ver isso aqui, soja morrendo no campo antes da hora. Manchas de toda a ordem, mancha de calcário, de nematóide, tudo que tem de mancha apareceu, né? Mas, e aí? Importa então usar o dado de pesquisa, já que o clima foi tão severo? Falo para vocês que aí é que importa. Aí é que importa você ter um sistema bem conduzido. Imagina vocês se a gente tivesse uma soja rala, mal nascida, mal cuidada, e entrou esse dezembro como entrou aí. O que ia ser? Se as lavouras estavam tão bonitas e ainda deu uma quebra do jeito que está ocorrendo aí, nesses primeiros talhões, imagina se nós tivéssemos uma soja de qualidade ruim, mal implantada, ou sob um sistema de produção mal conduzido. Com certeza o efeito seria muito pior do que a gente está vendo. Isso aqui, por exemplo, a pesquisa fala para fazer isso aqui, matar a soja em praticamente R6. Quanto saco perde isso aqui? Cadê o Alessandro? A gente já testou 3 anos aqui na estação, Alessandro, e perde 10 sacos, perde até mais em alguns dados de pesquisa nossos. Então os dados de pesquisa, eles estão aí. Existe informação. Olha isso. Inovações tecnológicas substituem práticas agrícolas do passado. Mas erosão ainda é problema em 30% das áreas. Quer dizer, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o pacote
genético que está aí, de um potencial fantástico, ainda tem um trabalho de base muito importante para fazer. Bom, isso aqui eu fiz ontem à noite, tá? É da nossa região lá. 7.500 hectares colhidos. Olha a variação, de 28,6 a 77 sacos da área colhida. Quanto que produziram esses talhões no ano passado? Os mesmos, tá, Leandro? Os mesmos talhões. Ano passado a gente estava nessas áreas com 71,2 sacos. Quer dizer, 10, 11, quase 11 sacos de diferença. Então, o que é isso? Por que aquela escalada da produtividade é sorte? Não, gente, isso é genética, isso é o sistema de produção, isso é o manejo que vem sendo feito ao longo do tempo, adubação, correções adequadas, investimento em pessoas, em máquinas. Todo esse conjunto é o que faz a gente estar atingindo essas produtividades que estão se mostrando aí. Agradecimento, então, especial, finalizando, Leandro, às fazendas que confiam no nosso trabalho, estão aqui representadas. Agradecer a equipe técnica e os colegas, né, que me ajudam lá na região, somos em 3 para fazer esse trabalho. E enquanto eu estou aqui, eles estão lá trabalhando. Então, agradecer a equipe que está lá no campo.